A existência de gigantes no passado é inegável, seja pelos relatos científicos e históricos encontrados na arqueologia, seja também por relatos religiosos das nações a qual conhecemos. Mas afinal, de onde veio esses gigantes? Como entender essa passagem deles pela Terra? Seria eles descendente de algum humano ou seria filho de anjos que vieram de uma outra dimensão? A Bíblia nos fornece dezenas e dezenas de relatos desses gigantes, às vezes não dizendo a sua estatura, mas se referindo a nomes de descendências, a qual nós vamos citar lá na frente. E eu espero que esse breve estudo sirva de pesquisa para que você possa ampliar a sua visão neste assunto. Então não saia daí e curta o nosso vídeo, porque após a vinheta vamos iniciar o tema. Eu vou fazer alguns apontamentos, vou colocar fotos e versos aqui para que você acompanhe e vou dar algumas opiniões sobre vertentes doutrinárias do que se acredita ser isso aqui. No livro de Gênesis, capítulo 6, ele começa dizendo assim: como se foram multiplicados os homens na terra, lhes nasceram filhas, ou seja, os homens estavam se multiplicando, homens com mulheres, normal. Verso 2: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que, dentre todas, mais lhe agradaram. Você percebe aqui que os homens e as mulheres, no início do verso, procriaram, tiveram filhas. Tudo normal. Quando chega no verso seguinte, já diz que os filhos de Deus, ou seja, não está apontando mais para a linhagem humana, porque os humanos já estavam se reproduzindo. Agora, esses filhos de Deus gostaram dessas filhas dos homens. Obviamente, nós não podemos apontar aqui a raça de Sete. Por quê? Porque o Nephilim, citado aqui no verso 4, significa caído. E a linhagem de Sete não apresenta nada de caído, mas sim a linhagem de Caim, que matou o seu irmão Abel. Sem falar que não tem a possibilidade de Sete ter gerado gigantes nas suas gerações, porque senão Noé seria um gigante, porque é descendente de Sete. Uma outra colocação aqui é que o homem foi criado a partir de um casal, e esse casal foi gerando todas as tribos da terra. Obviamente, não me parece normal do nada começar a nascer gigantes, porque se veio de um casal apenas, essa linhagem humana vai ser igual até o fim. Como é que do nada começou a nascer seres monstruosos, tanto em sabedoria quanto em força, se a linhagem adâmica não trazia isso? Então essa anormalidade não foi causada por algo da terra. Veja o que diz no verso 4. Naqueles dias e também depois havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e elas geraram gigantes, que são poderosos, de renome desde a antiguidade. Ou seja, os gigantes existiram naquela época e também depois, ou seja, continuaram a existir, a se perpetuar. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 11, você vai encontrar um homem chamado Og, rei de Bazã, e a cama dele foi encontrada. A cama dele media aproximadamente 5 metros de largura e o comprimento lateral de 2 metros, mais ou menos nas medidas que conhecemos hoje como côvados. Os Enaques, Enaquins, eles são conhecidos bastante nos textos bíblicos antigos. E na medida transliterada para os dias de hoje, nós temos a sua estatura de quase 5 metros. Golias, pode-se dizer que ele tinha entre 3 e 4 metros, porque o côvado, nessa época, ele variava entre 45 e 66 centímetros. Então fica por aí. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, verso 15 ao 22, você pode ver que Davi e seus homens estão ali matando já os últimos
bem como na época de Moisés, ali Josué, eles já estavam lutando, exterminando uma boa parte desses gigantes que sobraram. Porém, lembre-se, os gigantes enfrentados naquela época pelo povo de Israel, na época de Josué, na época de Moisés, na época de Davi, não eram os gigantes originais, legítimos, que viveram na época antediluviana e na época pós-diluviana. Esses gigantes eram apenas descendentes, e a própria Bíblia especifica isso, dizendo que eles eram descendentes dos gigantes, que eles eram filhos dos antigos gigantes, e esses versos eu vou colocar para você agora aí na tela. Está em Deuteronômio, 2 Samuel, em Números, sempre a Bíblia está apontando como descendente desses gigantes, ou seja, eles tinham menor estatura, eles não eram puros. Assim como a idade do homem foi diminuindo, a estatura deles também ia diminuindo. E outro detalhe que você vai ver nesses versos de 1 Crônicas, que você está vendo aí abaixo, 2 Samuel também você vai encontrar, que esses caras, eles possuíam 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Me parece que eles comiam bastante e provavelmente tinham frutos que eles carregavam desde a sua época, como é o caso dos espias que foram até a terra, encontraram esses gigantes, mas também encontraram frutas gigantes, que era necessário, obviamente, para saciá-los. Muitos acreditam que eles trouxeram da época antediluviana e depois acabou se perdendo. Você vai encontrar esse verso no livro de Números, capítulo 13, verso 23. Existem muitas citações desses povos antigos na Bíblia e eles são vários. Você não vai encontrar facilmente se você não pesquisar quais são eles. Eu posso citar alguns aqui que aparecem bastante nos textos antigos, como é o caso dos Anaquins, dos Refaíns, dos Emins, dos Zazumins e também, talvez você tenha ouvido falar bastante dos Amalequitas. Então eles eram homens grandes, mas eles não eram gigantes puros, apesar de ter uma estatura mais ou menos ali duas vezes maior do que um homem normal. Pelas medidas bíblicas e estudadas nos apócrifos, corrigindo as traduções, obviamente, porque tem umas certas discrepâncias, eles deveriam ter até no máximo 15 metros de altura, que é algo bem estonteante. Você vai encontrar ali pela região de Israel muitos monumentos que levam a crer, tanto na tradição judaica quanto arqueológica, que era lugar de gigantes. A arquitetura leva a isso, que é o Gilgal Refaim, que você está vendo aqui nessa foto. Existem monumentos e inscrições em todas as partes do mundo. Nessa época diluviana, pré-diluviana, pós-diluviana, você vai encontrar muitas inscrições, bem como achados arqueológicos variados e pedras, construções, a qual só pertencem a esse período. E que também a nossa tecnologia hoje não é capaz de transportar essas pedras. Como é que eles conseguiram transportar essas pedras, fabricar essas pedras há tantos milhares de anos atrás? Você está vendo um exemplo que está passando aí. Essa pedra nós não conseguimos com nossa tecnologia hoje transportá-la, elevá-la. Até mesmo aqui na América do Sul, essas pedras com perfeito encaixe, que chegam a pesar até 200 toneladas. Monumentos estranhos como Stonehenge, como os gigantes da Ilha de Páscoa. E eles formam uma posição muito estranha, porque as pirâmides elas se alinham com as Três Marias, as estrelas, perfeitamente. Stonehenge se aproxima bastante do ciclo solar e muito provavelmente usado para rituais. Como você vê aí no mapa, esses monumentos marcantes, pirâmides, pedras monstruosas que são consideradas grandes maravilhas do mundo, estão alinhadas com constelações, e isso é muito intrigante. Hoje nós podemos ver cidades submersas, cidades que existiam na época do dilúvio e acabou com que as águas não descessem o suficiente e elas continuassem submersas.
O livro de Amós ainda dá a entender que existia algum ou outro gigante sobrevivente ali no seu capítulo 2, verso 9, ao mencionar seres de uma elevada estatura. Veja só, nós não estamos falando aqui de uma doença gerada chamada gigantismo, que deixa a pessoa alta, porém com problemas nas articulações, nos ossos e etc. Ela tem dificuldade de movimentação. O que nós estamos falando aqui são de gigantes, que nasceram assim e têm mobilidade corporal como a nossa. Tem força para a guerra, tem velocidade, coisa que alguém que possui essa doença não pode fazer. O profeta Daniel e o apóstolo Paulo, eles escreveram coisas que não foi revelação de Deus. Eles próprios disseram. Daniel disse que teve que estudar, buscar nos livros para entender determinadas coisas. O apóstolo Paulo também disse que fez saber dos livros, foi estudar para poder saber determinadas coisas. Então, tudo para vocês tem que ser revelação? Não é bem assim. Deus colocou as escrituras, Deus colocou a inteligência no homem, deixou intérpretes, livros, doutores, para que nós consultássemos, estudássemos. Então, muita coisa do que eles fizeram ali, até mesmo livros do Novo Testamento, não foram revelações, mas sim o exemplo aqui de Marcos, que foi ouvindo o que apóstolos diziam e foi lá escrever o evangelho. Alguns aprenderam e foram lá e escreveram o seu evangelho, mas não receberam a revelação, assim como o livro de Apocalipse. Então é preciso a gente saber e entender determinadas coisas. Por exemplo, o fato do livro de Enoque não ser inspirado biblicamente, espiritualmente, não o torna totalmente rejeitável. Porque o próprio Judas, na sua carta, e o próprio Pedro, também nas suas cartas, cita trechos específicos do livro de Enoque que foi escrito séculos antes dos apóstolos. Eles não receberam revelação divina. Eles estão ali claramente pegando um livro mais antigo que eles, estão citando. Observe essas imagens que você está vendo agora do livro de Judas em comparação ao livro de Enoque. Perfeitas citações. Deixe-me lhe explicar uma coisa. O nosso livro de história aqui do Brasil, que conta a nossa história, a história do povo brasileiro, ele não foi inspirado por Deus. Mas nós o estudamos porque sabemos que ele está contando a nossa história, é real. Então, o povo de Israel tem livros que contam a sua história. E é uma história muito antiga, muito rica. Então é preciso muitos livros. E às vezes esses livros estão ligados à crença, porque é um povo muito religioso, muito místico. Deus fez movimentos ali, então haverão muitas histórias a serem contadas. E o livro de Enoque é um dos livros que carrega uma tradição oral. O povo nem sempre teve acesso à escrita, então eles preservam muitas histórias, nomes, genealogias, na própria tradição oral, boca a boca, passado de pai a filho. Muitos dos escritos que nós temos, conhecimento do Gênesis, da criação do mundo, foi passado de pai para filho. E não foi só com o povo de Israel, mas também com outros povos. É tanto que você vê a epopeia de Gilgamesh fala do dilúvio, assim como a Bíblia fala. A diferença é que aqui nós confiamos, porque o relato está mais alinhado perfeitamente com a verdade. Então, o livro de Enoque, por mais que não seja inspirado, ele é uma boa fonte histórica para entender algumas coisas. Não estou dizendo que você deve confiar 100%, mas enxergue alguns livros como fontes históricas. É claro que sempre filtrando pelas escrituras. E não adianta também vir com aquela velha indagação de que anjos não procriam, porque Jesus disse que no céu não se casa e não se dá em casamento. Meu querido, mas você tem que entender que ali Jesus não estava falando de anjos, Jesus estava falando de pessoas. E outra, pessoas no céu. A escritura fala de anjos que vieram para a terra e obviamente eles desobedeceram. O que é que o livro de Judas fala, repetindo o que Enoque falou? Que esses anjos que
que deixaram seu posto, deixaram seu lugar, vieram para a terra corromper as filhas dos homens para que lhe nasçam gigantes, que está em Gênesis 6, o mesmo evento, e Judas repete, Pedro repete, foi um evento de desobediência. Agora entenda comigo. Satanás e seus anjos foram lançados na terra. E esses espíritos malignos estão aqui a rondar e atrapalhar o povo de Deus. Só que tem uma classe de anjos, que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 em diante, que essa classe de anjos específico está preso no abismo. Olha o que diz. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes os precipitando no inferno, onde entregou-os a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E aí ele continua, não poupou nem o mundo antigo, mas preservou a Noé, ou seja, está falando daquela época antes do dilúvio. Esses anjos que pecaram antes do dilúvio, que Gênesis fala que nasceram gigantes, estão aprisionados no inferno nesse exato momento, esperando o juízo. Os que vemos na terra são os que caíram com Satanás. Esses aqui são outros. Há quem acredite que não sejam anjos vindos diretamente do céu, mas anjos caídos que já estavam aqui, que resolveram desobedecer e passar para o outro lado, passar para a nossa dimensão, tomando forma de homem e tendo relações com essas mulheres. Aí você diz, mas é possível um anjo ter essa transformação, ter essa relação e conseguir fazer um ser humano? Até nós, seres humanos, que nós somos inferiores aos anjos, nós que não temos tanto poder quanto os anjos, nós conseguimos fazer um ser humano. Através de ciência, de DNA, já está sendo feito clones aí, a todo momento, até com DNA humano misturado com animais para fazer órgãos. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que Jesus disse que seria como nos tempos de Noé, o fim dos tempos, né? A sua vinda, o seu retorno à Terra estaria como os tempos de Noé. Será que essa hibridização, essa mistura entre homens, seres de outro mundo, animais, será que está voltando novamente? Porque é isso que a ciência está fazendo há muito tempo. Olha esses versos que aparecem aí abaixo de você. Satanás e seus anjos estão soltos. Quem são esses anjos que o livro de 2 Pedro 2, verso 4 diz que estão aprisionados? São os anjos que pecaram na época de Noé. E o que foi que eles fizeram? Vá lá em Gênesis 6, capítulo 4. Foi isso que eles fizeram. A tradição judaica diz que eles ensinaram a arquitetura, a escrita, a astronomia, ensinaram comunicações através de símbolos, de muitas coisas. E acabaram deixando um legado muito grande para a humanidade em questão medicinal, de ervas e muito mais. De onde você acha que o ser humano ia tirar tanta sabedoria em tão pouco tempo? O ser humano nasceu apenas comendo e fazendo suas necessidades. Em nenhum momento a Bíblia diz que desceu anjos para ensinar as pessoas. Como é que eles conseguiram fazer obras arquitetônicas e carregar coisas tão pesadas que até hoje nós não conseguimos fazer? Queria apenas chamar a sua atenção. Pense um pouco mais. Talvez esse assunto não seja tão relevante, mas é sempre bom conhecer o passado, para saber o que pode vir no futuro, entender melhor as escrituras, considerar possibilidades, mas é claro, nunca perdendo o foco naquilo que é essencial, sempre mantendo os nossos laços, olhando para o que nos une e não aquilo que nos separa. Espero que tenham gostado, hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.